E a gente começa falando dos 4 anos da tragédia da Vale em Brumadinho. As famílias revivem mais um ano de dor e luta, sem esperança por parentes nunca encontrados na tragédia de Brumadinho. Até agora, 3 corpos, ainda estão debaixo da lama e os bombeiros ainda buscam por esses corpos. Empresas e executivos que viraram réus pelo desastre vão responder por 270 homicídios. Eduardo Costa, um movimento grande na justiça nos últimos meses em torno desse assunto, e nessa semana parece que o Ministério Público trabalhou e trabalhou bem. É isso? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Júnior, eu tenho dito no dia de hoje aqui no Conversa de Geração que mais e mais advogados, quanto mais poderosos e quanto mais grave é a acusação contra os seus clientes, mais estão trabalhando não para que haja julgamento ou no sentido de inocentados, mas para postergar. E o que fizeram os defensores de vários, Tuvisud, etc., foram para o STJ, primeiro, depois para o STF, para poder questionar o foro de julgamento desse caso de Brumadinho, dizendo que tem crimes federais. O nosso Supremo Tribunal Federal, inclusive com mudança de voto do Gilmar Mendes, sempre ele, decidiu agora em dezembro que o crime é federal. Um mês antes de prescreverem os crimes contra as empresas, que são os crimes de ordem de meio ambiente, etc. e tal. Felizmente, 3 mulheres agiram. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, pediu urgência, a procuradora da Justiça, Miriam Lima, entrou com a denúncia e a juíza Raquel Vasconcelos aceitou a denúncia ontem. Hoje era o prazo fatal. Olha que loucura. E a procuradora ainda foi inteligente, porque ela colocou lá na denúncia que se reserva o direito de acrescentar crimes federais durante o processo. Por que ela fez isso? Porque, Júnior, seguramente a defesa conta com o fato de que lá atrás o Ministério Público Federal tinha se manifestado da não existência de crimes federais. Então, olha que loucura. O julgamento agora vai para a Justiça Federal, chega lá na frente e fala assim, mas a defesa fala assim, mas o Ministério Público falou que não tinha. Vocês querem condenar por quê? É um negócio maluco. Então, a defesa acreditava, imagino eu, que podia prescrever os crimes, que pode postergar muito esse julgamento, e ela deve contar com outra coisa, né, amigo? Nós conhecemos o nosso recém-criado Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Ele herdou um processo do Norberto Mânica, que veio de Brasília, em que ele é condenado a 100 anos de cadeia por programar, determinar, contratar e mandar executar 4 servidores federais, e confessou em cartório e foi condenado a 100 anos em 2013 e está com um recurso lá há 10 anos e o nosso tribunal não julga. Imagina se a gente espera agora mais 10 anos ou 20 de julgamento de Brumadinho e eles entram com recurso no nosso tribunal. Ah, Eduardo, você está fazendo pré-julgamento? Me dou o direito. Ô Rita Mundinho, o que o Eduardo está dizendo aqui é que a justiça no Brasil trabalha muito para que, ou não trabalha, para que os crimes prescrevam, mas dessa vez o Ministério Público trabalhou e trabalhou bem, dando um nó aí em quem estava pensando que essas empresas iam sair ilesas desse crime que aconteceu lá em Brumadinho. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu fui contemplada aí pela fala do Eduardo e vou resumir minha opinião no que ele falou. O problema da justiça no Brasil é o tempo. É o tempo que todo mundo conta com o tempo de prescrição. E depois, antes que esse tempo de prescrição chegue, todo mundo conta com o tempo de enrolação. Então você vai empurrando com a barriga e você não chega ao veredito final. A justiça não é feita. As pessoas morrem, ou os crimes prescrevem, ou aqueles que deveriam ser condenados passam a vida em liberdade até a morte. Mauro Camargos, além de toda a questão jurídica que envolve essa história, e é um assunto complexo, para nós que somos leigos na questão do direito, tem toda uma questão humanitária, Brumadinho ainda sofre e sofre bastante com tudo que aconteceu por lá. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Sem dúvida, Brumadinho é uma cidade que será marcada pela sua história, pelo crime cometido pela empresa. Por isso, as ações reparadoras são importantes e a Vale vai gastar quase 30 bilhões com as ações reparadoras, mas não são suficientes. A responsabilização individual daqueles que favoreceram que a tragédia ocorresse é necessária e esse é o caminho que finalmente a justiça começa a tomar. E olha que já são 4 anos para iniciar o processo. Os seus
seu término, não saberemos, mas espero que a justiça já tarda, mas que ela não falhe neste caso, porque é um exemplo para todas as outras mineradoras, é um exemplo para Minas Gerais, é um exemplo para o mundo, a punição dos responsáveis por um crime que levou mais de 200 vidas e marcou a história do nosso estado. E aí, Ricardo, bom dia para você. Como é que você lê essa história? Remata tudo aí pra gente. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Todo mundo já falou que precisava ser dito sobre esse caso. A parte mais triste, né, para as vítimas vem agora, né, Júnior? Porque vai começar o processo, vão começar os depoimentos, vai começar a vir à tona todas as memórias daquilo que perdeu, das pessoas que se foram. E o pior, a gente nunca vai ver o fim desse triste espetáculo. A justiça sempre faz isso com os mais pobres, com os mais frágeis do Brasil, em detrimento dos poderosos que têm advogados estrelados, que vão ao Supremo vestindo bermuda e chinelos e conseguem ou postergar ou inocentar todos os grandes criminosos do país. Ô, amigo, só duas coisas para poder a gente não morrer de tristeza. Primeiro, ao contrário da Lava Jato, que tudo que tinha sido apurado foi ignorado, nesse caso não. Tudo que estava na Justiça Estadual foi para a Federal, graças a Deus. E a outra coisa... Não começa do zero, né? Não começa do zero. E outra coisa, aqueles que criticaram e que ainda criticam o acordo feito aí pelo governo do Estado, os ministérios, pelos entes... Imagina se não tomasse aqueles 37 bi da Vale, quando é que iriam? Iam estar discutindo mais 300 anos e não ia conseguir nenhum tipo de dinheiro. Nunca.